qual é o papel do pai e da mãe nas nossas vidas? Qual é a influência que eles exercem sobre as escolhas que vamos fazendo ao longo da nossa existência, sobre quem somos, como agimos e tudo mais. A gente vai compreender um pouquinho desse sistema, também dos conflitos típicos entre pais e filhos, e vamos aprender aqui com a Cleusa Zanella também como harmonizar tudo isso para a libertação e para o crescimento de todos os membros da família. Fique com a gente porque o Espiritualidade e Outras Coisas está começando agora. Começando então o nosso podcast tão esperado, aqui com a Cleusa Zanella. Tudo bem, Cleusa? Como é que você tá? Tudo bem, Julie. Sempre é bom estar aqui contigo, né? Ótimo, da mesma forma. Eu que agradeço essa oportunidade de crescimento, essa oportunidade de aprender junto com a Cleusa, que é a nossa especialista em espiritualidade, terapias integrativas, já tem anos aí, né, Cleusa, de caminhada nessa lida espiritual e tudo mais, né? Muitos cursos, muitos livros, né, Cleusa? Muitos cursos, muitos livros, mais de 30 anos nesta caminhada. Nossa, né? Só um pouquinho de experiência, então só um pouquinho de história, tu já ouviu, né? Eu digo que é só um pouquinho, né? Porque a gente nunca sabe nada, né? A gente tem que estar sempre buscando, né? Isso aí. Eu também tenho esse lema, assim, a gente tem que ser um eterno aprendiz, né? Sim, sempre. Não importa, né? Cleusa, a gente vai trazer um assunto, então, vamos falar de um assunto aqui, quem tá nos acompanhando, quem tá em casa, é um assunto que a gente vira e mexe, tá aqui na nossa pauta, que é sobre pai e mãe, a nossa relação com pai e mãe, né? Em outros momentos, a gente se cruza com esse assunto e para pensar, né, a influência do pai e da mãe na nossa vida, porque realmente é uma influência muito forte e a gente resolveu fazer um programa só sobre isso, né, Cleusa? Que pai e mãe é a nossa origem, né? Onde a gente começa. É o começo da nossa vida, é ali, né? Então, eles têm uma influência muito grande na nossa vida. Pena é que a gente não valoriza isso. Olha, não valorizamos o quanto deveria. O quanto deveria, porque a gente quer sempre mudar os nossos pais. E a gente precisa aceitá-los como são. Ai, você já começou começando, então, né? A gente quer mudar os nossos pais. O que acontece? Que a gente quer que eles sejam outras pessoas diferentes do que são. Que conflito é esse, Cleusa? É que uma mãe gera, né? Então, o nosso primeiro contato com a vida é a mãe, né? Nosso primeiro amor, a gente fala que o nosso primeiro amor é a mãe, porque é o nosso primeiro contato com a vida. Nosso segundo amor é o pai, que o pai recebe, né? O pai tá ali recebendo. Então, primeiro contato mãe, segundo contato pai. Porém, quando o bebê tá na barriga, a voz que ele mais escuta é a do pai, não é a da mãe. Ah, é? A voz do pai tem muito poder para essa criança. Eu não sabia disso. Então, papais, falem com seus filhos, digam para eles o quanto vocês amam, né? Ainda na barriga, né? Então, mãe, primeiro amor, pai, segundo amor, porque é o segundo contato, vida, físico, né? Então, a gente tem os filhos, enquanto eles são bebê, é maravilhoso, a gente procura passar para os nossos filhos tudo que a gente sabe para criá-los melhor, para ter uma vida, né, sem sofrimento, porque a gente acha que sofreu, e no fundo nós não sofremos, nós passamos por um processo de aprendizado, pela própria evolução. Então, nossos pais estão aqui, nós estamos aqui, nossos netos aqui, e assim sucessivamente relacionado à evolução, né? A evolução. Certo. Então, tudo que os nossos pais souberam ou tiveram, do jeitinho deles, eles passaram para nós. Só que conforme a gente vai crescendo, vai buscando conhecimento, a gente acha que sabe mais que eles. E aí que tá o problema. Porque daí eu começo a bater de frente, né? Às vezes eu não entendo que o pai me deu amor não deixando faltar comida, não deixando faltar aquele calçado que eu precisava para ir para a aula, porque ele não sabia dar um abraço. E eu começo a criticar e julgar meu pai, começo a criticar e julgar minha mãe, e aí é onde eu me perco, gente. Talvez eles não receberam isso também, Cleusa. Geralmente isso, né? não recebe, né? Então, Julie, tu pela tua filha, tu não faz o melhor? Nossa. Tu não dá o teu melhor para ela?
Sempre, né? E provavelmente ela vai chegar lá numa fase da vida que ela vai brigar contigo, ela vai te criticar, que é natural isso, A adolescência, geralmente, é o início ali daquela fase onde a criança tenta romper. E não ali, tem né? nada de errado com isso, né? O errado é guardar mágoa do pai e da mãe e querer mudá-los. Aí a gente se emaranha. Porque a partir do momento que eu guardo mágoa, eu exacerbo aquele problema no meu pai e na minha mãe eu me torno. Por que que eu me torno? Porque eu sou metade pai e metade mãe. Mesmo que você não queira, você vai se tornar aquilo que o teu pai e a tua mãe te ensinaram. Sempre. Vai ser. De uma forma melhorada. Sim. Mas vai ser aquilo. Sim. Mas, olha, escuta bem. A partir do momento que eu aceito meu pai e minha mãe do jeito que é, eu não preciso bater de frente com eles. Eu posso concordar e fazer do meu jeito. Boa. Boa, interessante né? isso. Então, concorda. O pai e a mãe, quando eles brigam, quando eles falam alguma coisa, é por amor. Claro que tem N situações, né? Sim. Mas estamos falando de uma família normal. Depois a gente pode falar de outras situações. Uma família onde tem um ambiente de amor e onde os pais querem o melhor para os filhos. Isso, né? Então, nessa família, a partir do momento que eu começo a olhar as coisas que eu acho que é defeito no meu pai e na minha mãe, eu começo a criticar. Aí eu começo a passar a ser quem? Pai e mãe dos meus pais. E aí tem uma inversão de papéis. De papel. Aí o peso fica muito grande e aí os conflitos ficam cada vez maiores. Olha. E aí aquele pai, aquela mãe perde a autoridade, às vezes, sobre o filho. E acaba sendo o filho realmente. E aí o filho vai reclamar, porque se não sou eu lá na minha casa, ninguém faz nada. Por que eu tenho que tomar a frente? Tu tomou a frente porque tu quis. Teve alguma situação já, Cleusa, com certeza, né? Nesses Muitas. teus 30 anos de jornada aí, que você viveu que você recebeu pessoas com esse conflito? Muitas. Porque por amor ao pai e à mãe, eu quero fazer tudo por eles e eu não posso. Ah, tem isso também, né? Isso. Tem a questão da briga e tem a questão de você querer salvar os teus pais. Salvar os pais, e tu não pode fazer isso. Primeiro, porque você veio depois, eles chegaram primeiro. Hierarquia. Eu preciso respeitar a hierarquia para eu crescer, para eu ter sucesso, para eu ter bom trabalho, para eu ter bons relacionamentos. Respeitar, você falou, Respeito. Respeito. Pai e a mãe chegaram primeiro. A última palavra é deles, principalmente enquanto eu estiver morando com eles. Depois é outra situação. Depois na tua casa é você que manda, na casa deles eles mandam. Ótimo. Assim. Simples assim. Simples assim, só que a gente não vê dessa forma. E aí como os filhos ficam muito mais tempo hoje em dia morando com os pais, também tem essa confusão, né, Cleusa? Muito, de inverter os papéis. E aí gera o sofrimento. E aí eu vou culpar o pai, ou eu vou culpar a mãe por aquilo. Né? Eu não casei, eu não tive filhos porque eu fiquei aí com vocês. Fiquei para cuidar de vocês, mas peraí. O pai e a mãe não pediram para cuidar. Claro que a gente ama que os filhos fiquem conosco, imagina. Sim. Por nós, a gente não libera os filhos nunca para ir para a vida. Lá no fundo do coração, né? Assim, pela emoção, a gente não libera. E acho que a gente só vai entender isso depois que tem filhos, depois que tem filho. Agora, se tu acionar a tua razão, você vai saber, né? Nós vamos saber que a gente precisa... pai e mãe, o filho é do mundo ou ele é do pai e da mãe? O filho é do mundo. Pai e a mãe, eles geram e eles trazem, mas eles precisam empurrar o filho para o mundo. A boa mãe, o bom pai é aquele que dá o limite, aquele que briga, aquele que diz, não, você vai fazer, você vai, porque eu quero que você vá. E aí essa é a boa mãe, esse é o bom pai. Porque o filho vai ir, ele vai ter que ir, ele vai ter que buscar, ele vai ter que fazer. Mas e quando o pai e a mãe vou dar um exemplo meu. Por favor. A Marília ficou 4 anos estudando fora, voltou e veio para dentro de casa. Quando ela chegou ali nos seus 29 anos, eu disse para ela, Marília, tá na hora de você ir para sua casa. Ela me disse, mãe, ir para minha casa, olha o tamanho do apartamento que tu mora, tu tá sozinha. Eu disse, filha, eu quero que você vá para sua casa, tá na hora. Você precisa
E ela me disse, mas que mãe é essa que manda o filho sair? Ela te falou isso? E o que você sentiu Daí eu disse como pra mãe? ela, eu fiquei com o coração na mão, mas não cedi, gente. Daí eu disse pra ela, filha, é importante pra você. Você precisa do seu espaço e eu preciso do meu. E aí, então, fomos atrás de apartamento, procuramos e ela mudou. Hoje ela me diz, mãe, ainda bem que você me mandou sair. Nossa. Entendeu? Então é isso, amor também é dizer, vai, tu precisa ir. Mesmo que a gente não queira. O que ela precisava aprender, Cleusa? A cuidar da vida dela. Porque na minha casa ela tinha tudo. Eu dava na mão. Né? Porque mãe faz isso. Sim. E não é pesado para nós fazer. A gente ama fazer isso pelos filhos. Sim. Mas não é o certo. O filho precisa andar com as próprias pernas. Não que ela não soubesse. Os meus filhos, desde pequenininho, sabem lavar, passar, cozinhar, sabem fazer tudo. Mas se eu tô com a mãe e tem a Tata, por que eu vou? Claro. Né? Então, é importante isso. Né? Então, a gente precisa liberar os nossos filhos. Não é dizer eu não te amo, é dizer eu te amo muito, por isso eu quero que você vá. Você precisa ir, você precisa ter a tua vida. Porque senão, gente, eu fico ali, às vezes eu me interfiro no casamento do pai e da mãe, porque as mães mais antigas, as de hoje também, elas têm a mania de reclamar do pai, e vice-versa, o pai reclama da mãe. É reclamar pro filho. Pro filho. E aí o filho toma as dores. Aí vai ver aquele pai de que forma, ou vai ver aquela mãe de que forma. Aí casar é muito difícil, construir família é muito difícil porque o casamento não é bom. Quando o casamento não está fortalecido, quando o marido e a mulher não estão alinhados, o filho acaba se tornando o melhor amigo do pai ou da mãe. E aí nem sei se existe essa palavra, disfunciona. Disfunciona. Né? Também não sei se existe, mas é exatamente isso. Né? Porque, gente, você chegou primeiro. Não é o teu filho que tem que te dar uma opinião sobre o teu casamento. Se o teu casamento não tá bom, cai fora. Vai viver a tua vida. Mas não passa pro teu filho que o teu pai não presta ou que a tua mãe não presta. Porque tu tá falando mal do teu próprio filho. Ele é parte. Ele é metade pai, ele é metade mãe. Pode ser o pior pai do mundo, pode ser a pior mãe do mundo. O filho tem que amar. Para ele conseguir ir pra vida. Para ele conseguir crescer profissionalmente. Senão fica aquele buraco. Para ele conseguir ter sucesso. Senão nunca vai ter. Tem as jovens às vezes chegam lá e me dizem, nossa, Cleusa, eu trabalho tudo, ganho tanto, pego essa mão, solto com essa. E eu não sei por quê. E aí eu chego e digo, como que tá teu relacionamento com a mãe? Como que tá teu relacionamento com o pai? Ah, tá assim, assim, assado. Ah, eu não falo com a minha mãe, ou eu e minha mãe a gente não se acerta. Isso. E isso implica na vida adulta do filho. Implica em todos os sentidos da nossa vida. E aí, o que a gente faz? A gente vai para uma constelação, para olhar para essa mãe, olhar para as dores dessa mãe, olhar para as dores daquele pai. E eu sempre pergunto, e sua mãe e seu pai estão juntos? Sim, estão, então o problema é deles, não é teu. Se fosse tão ruim assim, a tua mãe não estaria com seu pai, nem seu pai com a sua mãe. E outra, é responsabilidade dos pais ficarem juntos enquanto casal. É lógico, né? Eu sempre, né? Porque daí eu entro no questionamento com os jovens, né? Então, como que tá o relacionamento em casa? Ah, tá assim, assim, assado. Por que tá assim, assim, assado? Não, porque minha mãe é assim, ou porque meu pai é assim. Mas por que eles são assim? Tá, por que tu ainda tá dentro de casa com 27, 30 anos? Boa. Aí você pega no calcanhar ali. Não, porque eu não tenho condições de pagar aluguel sozinha, porque eu digo, como não tem? Tu gasta o teu dinheiro com o quê? Mas talvez o filho esteja querendo manter o mesmo padrão de vida. Exato. Dos pais. E aí não é assim, né? Ou vão morar sozinho, e aí tem que estar sempre pedindo dinheiro pro pai e pra mãe pra pagar as coisas. Não, mas daí não adianta, né? E aí daí ainda reclamam do pai e da mãe. Ou reclamam que o pai e a mãe dão pitaco na vida. Isso. Né? O pai e a mãe não gostam do meu namorado ou da minha namorada, enfim, isso, né? Aí. Então, daí, né, claro, tem técnicas que tu chega nisso para mostrar para o jovem ou para mostrar para aquela mãe ou para aquele pai que precisa deixar os filhos ir para a vida, que os filhos não são nossos e que eles só vão aprender às vezes dando as cabeçadas,
né? Que é nas cabeçadas que se aprende. Ou a vida para você foi sempre muito boa, maravilhosa, Ju? Não, eu fui desde cedo, assim. Tu foi, mas não foi fácil. É, com certeza. Mas tu conquistou o teu espaço do teu jeito. Sim, E tu é grata a quem? Sim, aos meus Aos pais. teus pais. Uma vez eu fui fazer um intercâmbio e fui sozinha, enfim, para outro país. E eu ficava pensando, como que a minha mãe me deixou eu ir sozinha? Porque se eu fosse mãe, eu não ia deixar. Hoje, assim, ó, eu imagino, hoje sendo mãe, eu imagino o coração apertado dela em me permitir ir sozinha para um outro país, mas ao mesmo tempo a grandiosidade dela de dizer, vai filha, tu precisa ir. Ela confiou em você, ela disse, eu sei de quem tu é filha, eu sei que tu pode. Que lindo! Olha, né? aí pais e mães que estão acompanhando, olha que inspiradores que a Cleusa está falando. Então isso é mostrar força, é mostrar coragem, meu filho, eu confio em você, eu sei onde tu pode chegar. Tô aqui. Eu tô aqui. Né? Então, mãe traz ao mundo, pai empurra para o mundo. Boa! Por isso que às vezes o pai é duro demais. Porque a mãe não tem coragem de mandar ir, mas o pai tem. Certo. Então precisa dos dois nesse sentido. Tá. Entende? Aí, se eu aceito isso, eu me dou bem com meu pai, eu tenho bons relacionamentos, eu tenho trabalho, eu ganho dinheiro, e se eu tô bem com a mãe, eu tenho sucesso. É assim que funciona dentro que funciona. do sistema familiar. E às vezes as pessoas dizem, Cleusa, eu não sei, eu me dou bem com a minha mãe, eu me dou bem com o meu pai, daí eu digo, mas tu nunca teve problema? Não, eu já tive lá com o pai, lá atrás. Digo, pois é, como ficou isso dentro de você? Vamos olhar para isso? Porque às vezes acha que resolveu e não resolveu. E Cleusa, dá para também ressignificar os acontecimentos passados, né? Claro que dá. Tudo dá para ressignificar. Né? Tudo dá. Olha para esse acontecimento. Se você, digamos, hoje tu tá aqui, tu tem mágoa, tu tem dor, olha lá atrás. Por que aconteceu aquilo? Por que chegou ao ponto de eu ouvir tudo aquilo do meu pai, ou ouvir tudo aquilo da minha mãe? O que eu fiz? Mas olha com a maturidade que tu tem hoje. Que aí tem coisas que vocês vão perceber que foi uma gota d'água. Sim. Sim. Né? E que enquanto você carregar isso, é a tua vida que não vai para frente. Porque pai é mundo. Mãe é estrutura. Então o pai diz vai, a mãe diz eu estou aqui. Olha! Eu sei que eu posso ir, que eu posso voltar a hora que eu precisar. Eu sei que se eu não tiver financeiramente, eu posso me socorrer. Mãe, pai, tá assim, preciso da ajuda de vocês. Sim, assim como uma família, vamos dizer, saudável, normal, se ajuda, isso, se apoia. Né? Então, a gente precisa entender que a nossa origem é pai e mãe, que eu só estou nessa vida porque eles me deram a vida. E pasmem, gente, fui eu que pedi para nascer. Fui eu que pedi para nascer naquela família, para experienciar aquelas experiências. Aquela história da música lá do Lulu Santos, eu não pedi para nascer. Pediu, né? sim. Pediu sim. Pediu sim. Então, nós conversamos com os nossos pais para nos acolher aqui 30 anos antes deles nascer. Antes? Muito antes, muitos então. antes. A gente fez esse acordo espiritual. Espiritual. Por que antes? Porque não existe tempo, não existe espaço. Em algum momento essa conversa aconteceu. Aconteceu. E geralmente, ou eu venho como missão na família, ou eu venho como resgate. De coisas que eu já fiz no passado. E eu preciso ter o amor desse pai e dessa mãe. Ou esse pai e essa mãe têm que aprender a me amar pelo que eu fiz. E aí, não há amor maior do que pai e mãe para filho. Sim. Eu posso ter sido um assassino de alguém em vidas passadas, e aí eu tenho que nascer naquela família. Aquela família vai me dar a vida para eu valorizar a vida que veio daquele que eu tirei um dia. Entende? Então, tudo tem um porquê. Então, olhe para esse pai. Pode ser o pior pai do mundo, pode ser a pior mãe do mundo, pode ser aquela que só gerou e entregou. Pode ter certeza que a missão dela era essa.
gerar e entregar. E eu sempre digo também que filhos adotivos são privilegiados, porque eles têm 2 pais e 2 mães. 2 oportunidades. 2 oportunidades maravilhosas. Um que gerou e outro que acolheu, ensinou e mostrou que é o mundo. E eu tenho que aprender a aceitar aquele que me gerou e aquele que me acolheu. Só que como muito é sistêmico, então até seus 13, 14 anos o filho adotivo é maravilhoso. Depois, às vezes, ele se transforma. Por quê? Porque ele repete padrões daquela família. Da qual ele foi gerado. Ah, entendi. E aí é onde entra a constelação, onde um pai e uma mãe têm que buscar a constelação. Esse menino, essa menina, tem que buscar a constelação para incluir aqueles pais e deixar com eles o que é deles, certo. E continuar amando quem está aqui. Quem deu tudo. Para poder prosperar. Para poder prosperar, para poder crescer. Cleusa, e como que a gente faz para colocar alguns limites, né? Como você falou aqui, eu preciso respeitar, eu devo honrar os meus pais, mas eu, enquanto adulto e morando na minha casa e tendo a minha vida, eu devo seguir as coisas que eu acredito e eu sou responsável pelas minhas escolhas, né? Sem dúvida. Muitos pais, por amor, novamente, começam, né, ou seguem interferindo, ou seguem querendo que o filho funcione do jeito que... Porque ele tá enxergando talvez algo que o filho não vê, ou ele quer dar pitaco, né? Como colocar esses limites e como equilibrar essa relação? Então, enquanto filho, a partir do momento que tu se achar maduro o suficiente, senta e conversa. Olha, pai, daqui pra cá cuido eu da minha vida. Você já me deu o que você tinha que me dar. Você já cuidou de mim o que você precisava cuidar. Agora eu sei. Você não precisa mais se preocupar. Deixa eu olhar para a minha vida. Deixa eu dar as cabeçadas. Você já foi jovem, você sabe como foi. Assim, é essa uma conversa franca. que ninguém conversa. Só briga. Né? Então tem uma conversa franca. Se você se acha adulto com 20 anos, que né? Adolescência até os 18 só, gente. É só até os 18, adolescência não é até os 30, né? Desculpa, é que assim, a gente sabe o que acontece, né? Então, depois dos 18, o filho já pode tomar o rumo da vida dele. Com 20 anos, ele já pode tomar o rumo da vida dele. Há muito tempo atrás, muito tempo não, em 2007, nós estávamos na Turquia. E uma turma, né? E uma amiga que estava junto pediu para o guia como que era a educação dos jovens, né? Com quantos anos eles saíam de casa? Como funcionava isso? E ele olhou para nós e ele disse: vocês brasileiros fazem tudo errado. O filho, a partir dos 18 anos, tem que sair de casa e cuidar da vida dele. Tem que trabalhar e se pagar seus estudos para valorizar. Essa é a cultura. Essa é a cultura. Do país. Nós estamos aqui, se precisar a gente ajuda, mas eles precisam ir. 18 anos. 18 anos. E aí ele disse que nós fazia tudo errado, e ele citou exatamente assim: vocês, filhos com 30 anos, ainda estão dentro de casa. Isso tá tudo errado. Nós ficamos bem quietinhos, ninguém falou nada, né? Porque tinha muita gente com filho adulto, ainda dentro de casa, né? Então é isso. Sim, porque aí essa pessoa... Gente, antigamente, hoje que mudou, mas antigamente se casavam com quantos anos? Pede com quantos anos a tua mãe casou? Sim, a mãe casou com 18, mas assim, né? Eu casei com 22. Super jovem. E já tive filho, com 25 eu já tinha os 2 filhos. 3, porque eu perdi um, né, que tá na luz. Então, eu já tinha 3 filhos. Eu morri por isso? Não, eu aprendi a viver, aprendi a sobreviver, aprendi a ser mãe. Sim. E aí é que a gente valoriza os nossos pais. Exato. Esse é um ponto que eu ia te perguntar também. Tem coisas que a gente só vai entender quando a gente se torna pai e mãe, né? Não tem outra saída. Aí você... Daí tu vai valorizar aquele progenitor, aquela progenitora que fizeram tudo pra você estar aqui. Que muitas vezes tiraram comida da boca pra você comer. E você não consegue ver isso. Então, a partir do momento que você não valorizar isso, a tua vida é um inferno. E Cleusa, a gente tá falando de situações
por exemplo, vou perdoar o meu pai e minha mãe, mas tem famílias que viveram realmente traumas muito pesados, Tem. né? Situações muito extremas, ligadas ou ao Alcoolismo. ou abusos, enfim, de todos os tipos, né? Como trabalhar isso? Porque deve ser muito difícil conseguir perdoar. Regressão, constelação. Gente, perdoar, às vezes, não é você conviver. Você não precisa conviver. Entendeu? Então, sofri abuso do meu pai. Tem muitos casos assim. O que esse abuso gerou em você? Onde você chegou? Você conseguiu seguir a tua vida? Ou você vive em depressão? Porque daí tu adoeceu junto. Então, se tu adoeceu junto, tem que tratar, não tem saída. Agora, se não, se você conseguiu ressignificar, se você conseguiu crescer e ir para frente, perdoa, tu não precisa amar. Tu não precisa amar, tu não precisa conviver, mas deixa com ele o que é dele. Que é diferente, é importante, né? É diferente, né? O amor também é dizer isso é teu. Geralmente o abusador foi abusado. E por incrível que pareça, essa semana eu peguei situação assim, né? Nossa. Só que ela convive com o pai hoje, com um limite. E vai ficar esse vazio, essa Agora que ela cicatriz. teve coragem de falar para a mãe. Agora que ela teve coragem de falar para os irmãos. Porque ela foi conversar com a irmã mais nova. E a irmã mais nova está passando pela mesma situação. Se repetindo. Entendeu? Isso é a pior coisa, né? Só que a irmã está muito revoltada. Ela não. Porque ela vem de uma época que ela tinha que ficar quieta. Nossa, que situação. Então ela saiu de casa com 14 anos. Né? Foi morar na casa de um parente para estudar e ela limpava a casa, né? Sim. E ela já significou isso. Tem a dor? Tem, mas ela consegue conviver com o pai dela e dizer isso é teu, não é meu. É você que vai pagar por isso, não sou eu. Entende? Cada um vai isso responder. Isso é o perdão, vai responder é lei de retorno, atos. Gente. Cada um vai responder pelos seus atos. Isso dá um alívio quando a gente pensa assim, né? Mas claro, né? Agora, também a gente não sabe a dor dessa pessoa que abusou. Claro, isso não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo. Sim. Mas essa pessoa provavelmente tem uma dor muito grande escondida. E também precisa ser tratado. Só que geralmente quem é assim não quer se tratar. Sim. É um sistema doente, né? É um sistema doente. Então, tem essas situações e tem muitas que ainda que não são contadas, que as pessoas têm vergonha, né? Mas eu vou lá nas palavras de Divaldo Franco. Divaldo Franco, ele diz assim: se você não ama, o problema é seu. Mas se ele não ama, o problema é dele. O Divaldo sempre muito sábio, né? Então, se você perdoa, o problema é dele, não é teu. É ele que vai ter que responder por isso. Né? E tu não precisa, volta a falar, não precisa conviver. Sim. Eu estava outro dia ouvindo Júlia, sim, por favor. Perdão é olhar e não sentir nada. Eu não sinto mágoa, não sinto dor, mas também não sinto amor. Isso é perdão. De uma situação assim. Sim. Tu não sente nenhum sentimento. Tu não tem sentimento. Não tem. Tu não tem sentimento e tá tudo bem não ter sentimento. Entendi. Às vezes eu não consigo amar aquele pai que me gerou e que eu nunca convivi. Mas eu sei que eu tenho aquele pai. Sim. Um filho adotivo. Sim. Eu sei que eu tenho aquele pai. Ponto. Eu não consigo sentir nada. Cleusa, fui conhecer minha mãe. Outro dia uma menina disse, fui conhecer minha mãe. Mas eu não senti nada. Eu disse pra ela, tá tudo bem. Que bom que tu não sentiu nada. Entendeu? Ela disse, me deu pena. Eu digo, não sinta a pena da tua mãe. E não sinta a pena de ninguém, porque ninguém é digno de pena. Cada um tá onde tem que estar. A gente pode ter compaixão pelas pessoas. Pena não.
Isso é muito importante frisar também, porque é naquela tentativa da gente salvar os nossos pais, né? Isso. Resgatar eles e envolve a culpa, a coitadinha pena. da minha mãe, coitadinha do meu pai. Ninguém é coitado. Ninguém, gente. Isso também é um sentimento ruim dos filhos terem. Não pais, pode. né? É um sentimento que trava a vida, sabia? Trava a vida. Porque eles são maior que nós. Quando a gente tem pena, a gente põe eles lá embaixo do nosso pé. A gente tem que ter orgulho dos nossos pais. Da forma que eles nos criaram, do que eles nos deram. Ou não ter sentimento nenhum. É melhor não ter sentimento nenhum do que ter esse tipo de sentimento. Isso é muito... são situações muito fortes, né? Profundas, né? A Cleusa traz pra gente, assim, com uma simplicidade, né? Então, não, é isso, mas são coisas muito fortes, né? Mas que a gente precisa provocar aqui, precisa trazer para esse aprendizado. É que quando a gente traz na simplicidade, é mais fácil para compreender. Sim. Eu posso trazer de uma forma mais científica, mas vocês não vão entender. Nem eu, às vezes, entendo, tenho que procurar lá para ver o que é. Entende? Então, né, quanto mais fácil, mais simples. Sim. A gente assimila daí, né? Fácil para assimilar. E Cleusa, essa questão cultural que a gente aprende, né? Os nossos pais transmitiram para nós todo um sistema de regras, de funcionamento cultural. Muitas vezes passa aquela sensação de que se a gente romper com aquilo, a gente tá deixando de amar nossos pais. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, principalmente, por exemplo, uma religião que você aprendeu, né, em casa, você foi guiado, quando você muda a tua religião, quando você muda, não vai para a faculdade que o pai e a mãe queriam, né? Como é que funciona isso? O que os pais também têm que entender é que as escolhas são dos filhos. Até os 18 a gente pode escolher por eles, depois dos 18 são eles que escolhem. E às vezes a gente acha que o melhor caminho é o que a gente quer, mas não é. Quando a gente nasce, a gente vem com a cartilha lá de cima o que a gente vai fazer. E às vezes não é o que o pai e a mãe querem. Porém, um pai e a mãe, do 0 até os 18 anos, a gente profetiza um filho. Profetiza? Profetiza. Como assim? Uma mãe e um pai têm um poder muito grande de profetizar. Desde pequenininho falar, meu filho, você vai ser um grande homem, vai ser um empresário de sucesso, sabe? Você é inteligente, você é saudável. Isso é profetizar um filho. Falar com frequência isso, né? Quando ele faz coisas boas, exacerbar as coisas boas. Nossa, como a mãe tá feliz contigo. Olha o que tu fez com o teu coleguinha, parabéns, filho. Né? Ali na frente, ele vai se tornar... Ele pode não seguir a faculdade que o pai e a mãe quer, mas ele vai ser aquela pessoa de sucesso, de respeito, sabe, correto, honesto, como você quer. Porque a palavra do pai e da mãe tem muito poder na vida de um filho. Poder de transformar. De transformar. Só que a gente vem de uma criação que o pai e a mãe brigavam muito, batiam, era assim no nosso tempo. Mas eles deram o que eles tiveram, queridos. Né? E como eles tinham muito medo, porque a minha geração para trás vem do período de guerra, de escassez, então eles vinham muito no negativo. Não, tu não pode, não, tu não vai conseguir, né? Eu sempre conto a minha história da casa, Júlia, eu acho que eu já contei. Da casa? Não, quando eu tinha 7 anos, eu e a minha mãe passava na frente de uma casa muito bonita, e eu dizia para ela, eu vou morar nessa casa. E ela me dizia, imagina, menina, morar nessa casa. Era uma casa superior ao padrão que vocês tinham? Muito superior, muito. Ela dizia, imagina, nunca vai ter condições de comprar essa casa. Mas nós passava todo dia na frente daquela rua, eu tinha 7 anos. E eu dizia para ela, mãe, eu vou morar nessa casa. E era sempre a mesma coisa. Quando eu casei, eu tive a minha primeira filha, quando eu tive a segunda filha, o lugar que nós morávamos já estava pequeno, então a gente queria ir para uma casa. E eu comecei a olhar casas para comprar. E a corretora me levou nessa casa. Não acredito. Eu cheguei nessa casa e disse, não, nós não temos condições de comprar essa casa. Eu disse para ela, e é uma casa assim atemporal, ainda é uma casa muito bonita. E ela disse, então vamos olhar, Cleusa, vamos olhar a casa. Eu tinha a curiosidade de olhar, eu tenho, porque eu passava aqui quando era pequena. Você lembrou logo? Sempre.
entramos, era uma casa muito grande, de 600 metros, Nossa. terreno de 1.000 metros, piscina, tudo que vocês imaginar, Sim. né? Os banheiros com mármore italiano, era uma casa lindíssima. Quando nós estamos saindo, chega a dona da casa. E ela me olhou, ela disse, vou vender minha casa para você. E eu disse para ela, não, nós não temos condições de comprar essa casa. Daí ela me disse, o que vocês têm? Daí eu disse, a gente tem um apartamento e 20 mil em dinheiro. Daí ela disse, me faça uma proposta, eu quero tanto, me faça uma proposta. E eu cheguei em casa e disse para o meu marido, disse, olha, a senhora lá disse para nós fazer uma proposta. Ele disse, tá louco, nós não vamos conseguir pagar isso nunca. Eu disse, vamos fazer uma proposta, vai que ela aceita. Vai que aceita. E ela aceitou. Ah, e você foi morar na casa. Eu fui morar na casa. Meu Deus. A casa dos sonhos, uma casa maravilhosa, só que passou a ser um pesadelo, gente. Porque eu limpava de um lado, o outro estava sujo. Sim, gigante, era muito grande a casa, né? E aí, depois a gente acabou vendendo essa casa. Mas eu morei lá por 4 anos, 5 anos, Sim, acho que foi. Nossa. Uhum. Meus filhos cresceram ali, brincavam, o lugar era maravilhoso. Foi feliz naquela casa? Foi muito feliz, né? Então é isso. Quando a gente acredita, Sim. a gente realiza. E é isso que nós temos que fazer com os nossos filhos. Passou na frente de uma casa, sim, filho, você vai ter. Tenho certeza que você vai conseguir isso quando você for adulto, quando você crescer. Ou vai ter algo melhor, entendeu? Então, profetiza o teu filho, fala, concorda quando ele diz eu vou ser médico quando crescer, eu vou ser um advogado, você vai sim, vai ser o melhor que tem. Como porque não importa? Como não importa. Entendi. Porque quando você fala isso, a mente dele busca meios para ele realizar. Mesmo não falando, a criança é pura. Ela fala com o coração. O universo escuta. Entendeu? Entendi. Então isso é lindo, tá dentro de nós e nós podemos fazer com os nossos filhos. Nunca esquecendo que as escolhas são deles. Sempre as escolhas são deles. Até os 18 nós estamos para orientá-los, para direcioná-los, para mostrar o que é certo e o que é errado. Depois dos 18 a vida é deles. E aí é e confiar. Se você ensinou, ele pode até dar as cabeçadas, mas ele vai ser correto, ele vai ser honesto, ele vai ser daquele jeitinho, você vai ter orgulho dele. Ai, que lindo, Cleusa! Como é bom te escutar, Cleusa, como é bom te ouvir e relembrar, né? Essas coisas a gente vai esquecendo, assim. Vai seja no papel de filho, seja no papel de pai, né? Ou mãe, mas acho que é muito importante. E pra gente fazer um fechamento aqui do programa, né? Já vamos se encaminhar para o fechamento. Tá correndo hoje o tempo aqui, muito né, rápido, Cleusa? É verdade. O que você acha da gente fazer uma meditação para harmonizar a relação entre pai e mãe? Vamos trazer o pai e a mãe, né? Vamos Ótimo. trazer eles. Vamos sim. Lá, então. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar profundamente. Sentindo o ar entrar e harmonizar todo o nosso corpo físico, nosso corpo mental e espiritual. Mais uma respirada profunda. E agora, nesse momento, você vai trazer nos teus olhos, os olhos da sua mãe. Olha bem para ela. E agora ela se posiciona do teu lado esquerdo, com a mão no seu ombro. E agora você vai trazer seu pai, traz os olhos dele na sua mente. Coloca ele no teu lado direito, com a mão no teu ombro. E agora você se vira para eles. Você vai dizer para sua mãe: Mãe, eu sinto muito se eu não superei as tuas expectativas, mas eu fiz o melhor que eu pude. Eu sou grato a você
Eu honro a vida que vem de você para mim. E eu agradeço por poder estar aqui, cumprindo com a minha missão. Você é grande, mãe, e eu sou pequena. Eu sempre vou ser a sua menininha. Mas eu preciso que você me libere para eu ir para a minha vida e construir a minha história, pois em honra a tudo que você viveu, eu vou fazer diferente. Eu vou ser feliz, porque você merece a minha felicidade e o meu bem-estar. Muito obrigada por tudo. Eu te amo, mãe. Dá uma respirada profunda. E agora você olha para o seu pai e diz para ele: Pai, muitas vezes a única coisa que eu queria era o seu colo. Sei que na correria da vida você me deu o que você tinha. Eu achava muito pouco, mas hoje eu vejo que é muito, porque você me deu tudo o que você tinha: amor, a vida. Eu me tornei a mulher que eu sou hoje por você e pela minha mãe. Mas eu digo, Pai, que às vezes é muito pesado para mim carregar a tua dor. E hoje eu devolvo ela para você. E eu peço a tua bênção para eu ir para a minha vida e construir a minha história em honra a você e a minha mãe. Eu peço a permissão neste momento a você, papai, a você, mamãe, para me liberar, para eu ir para a minha vida. E agora você se vira de costa para eles, dá uns 3 passos à frente, olha para eles com um sorriso nos lábios e segue em direção ao teu futuro, à tua vida, ao que você veio para ser, ao que você veio para realizar. Respira e lentamente vai voltando para o aqui e para o agora. Na realidade, foi um exercício sistêmico que a gente fez, de liberação. Ai, que lindo! Agora eu fiquei emocionada aqui, ó. Fiquei emocionada. Nossa, é muito... É que é forte, É muito né? forte. E é muito bonito. Muito bonito. Isso a gente pode fazer com os nossos pais olhando no espelho, ou olhando uma foto deles. Quando você tem alguma mágoa, alguma dor, pega a foto do seu pai ou da sua mãe e olha para ele. Eu trazo eles ali e conversa. Fala, eu sinto muito, se eu não sou o que você queria que eu fosse. Mas eu estou tentando fazer o meu melhor. Né? Agradece. Uhum. E libera. Libera. Muito lindo, Cleusa. Espero que quem esteja nos acompanhando goste e também faça esse exercício, que com certeza ele vai harmonizar muito, vai harmonizar, né? As relações. Ai, que bacana. Vamos lá para a frasezinha e aí a gente vai para o nosso encerramento. Vamos ver o que tem aí. Vou pegar isso aqui. Uhum. O equilíbrio entre o fazer e o confiar, o universo tece a trama da evolução. Vou ler de novo. No equilíbrio entre o fazer e o confiar, o universo tece a trama da evolução. O universo, por quê tece a trama da evolução? Porque a gente vem com a cartilha pronta. Ele só vai costurando. Ele só vai costurando. Uhum.
né? Então, tudo que eu der para o universo em amor, volta para mim em amor e gratidão. Perfeito. Faça com amor. Faça com o fundo do teu coração. Você está pronta. Se você chegou até aqui, é porque você pode tudo. Confia. Confia em quem te gerou. Confia em quem te deu a vida. Confia em quem te criou. Em quem te mostra o mundo. Eles mostram o mundo para nós através dos olhos deles. Às vezes não é o mundo que a gente quer enxergar, mas é a realidade. Lindo. Lindo, Cleusa. Mais uma vez, mais um podcast entregue aqui, falando hoje sobre pai e mãe, trazendo essa experiência, esses ensinamentos e aprendizados, sempre buscando o nosso equilíbrio e a nossa evolução, né? Cleusa, obrigada mais uma vez pela parceria. Obrigada, Júlia. Pessoal que nos acompanhou, lembra de seguir a Cleusa lá no Instagram, também no YouTube, @CleusaZanella, para acompanhar todos os conteúdos. E se gostou desse episódio, envia para mais pessoas, né, Cleusa? Passa, isso. Isso é muito legal, vamos multiplicar essa mensagem. Exato. Gente, um beijo, então, até mais, até o próximo.